Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, hoje nós vamos para mais um vídeo do ENAD, dessa vez é o ENAD de 2017, uma questão de química orgânica, que diz assim: uma reação importante dos ácidos carboxílicos e de seus derivados é a substituição nucleofílica. Os derivados de ácido, tais como os cloretos de acila, são muito reativos e, por essa razão, são utilizados na obtenção de derivados de ácidos como ésteres, anidridos e amidas. Considere a síntese do acetato de etila a partir do cloreto de acetila e etanol, realizada na presença de piridina, que neutraliza o excesso de ácido clorídrico gerado. Aqui está a equação química, a reação, demonstrando todos os componentes dessa reação. E ele continua o seguinte: o cloreto de acetila apresenta duas estruturas de ressonância conforme mostrado a seguir. Considerando essas informações, avalie as afirmações a seguir. E aqui a gente tem 4 afirmativas, que a gente vai analisar uma por uma para saber a veracidade ou a falsificação dessas afirmativas, certo? A gente vai olhar uma por uma. Primeira afirmativa diz o seguinte, que na reação mencionada, o nucleófilo ataca o carbono da carbonila e, em seguida, ocorre a eliminação do grupo abandonador, o que resulta na conversão de um derivado de ácido em outro. Para a gente poder responder se é verdadeiro ou não, a gente precisa conhecer qual é o mecanismo geral para a reação dos derivados de ácido carboxílico. Como é que acontece? Nós temos um determinado composto e nós temos um determinado nucleófilo. Esse composto inicial ele é o ácido carboxílico ou um dos seus derivados, que é o anidrido, o éster, cloreto de ácido ou amida. O que é que acontece? Quando a gente tem um nucleófilo, esse nucleófilo tem um par de elétrons livres e o carbono da carbonila ser uma espécie que é deficiente em elétrons, acontece a interação entre esses dois sítios. Então o nucleófilo ataca o carbono da carbonila, fazendo com que quebre a ligação carbono-oxigênio da carbono duplo oxigênio e um par de elétrons vá para o oxigênio, deixando o oxigênio com carga negativa. Então eu adicionei o nucleófilo e depois que acontece essa adição, a gente chega no intermediário, que é chamado intermediário tetraédrico, tudo bem? E o que é que a gente tem? A carga negativa, os par de elétrons que foi para o oxigênio, eles voltam para restaurar a ligação dupla carbono e expulsam o grupo abandonador, transformando esse composto que era o ácido carboxílico, um dos seus derivados, em outro derivado. Agora com o nucleófilo sendo substituído pelo grupo abandonador. Então, realmente, na reação que a gente está estudando da formação do acetato de etila, o álcool, que é o etanol, que é o nucleófilo, ataca o carbono da carbonila, expulsando o cloreto, que é o grupo abandonador. Então, essa afirmativa 1 é uma afirmativa verdadeira. Tudo bem? A reação realmente acontece nesse formato com que foi explicado. Afirmativa número 2, desculpa. A reação favorável é a formação do éster, pois quanto menos básico for o grupo abandonador, mais reativo será o composto. Para isso, nós precisamos ter a seguinte ideia, que para a reação ocorrer, o grupo abandonador, a espécie que está sendo removida do composto, tem que ser estável quando sair do composto de partida. Esse grupo abandonador ele vai ser atraído com uma carga negativa, ele vai possuir em sua estrutura um excesso de elétrons, ou seja, ele vai ter uma carga negativa. E para que esse grupo abandonador ele seja estável, com uma carga negativa, ele deve ser considerado uma base fraca. Aí nós temos várias explicações de como a gente pode considerar uma base fraca. Tem o tamanho do raio, tem a eletronegatividade, tem o efeito de ressonância, tem vários efeitos que vão dizer se um composto vai ser básico ou não, Vai ser uma base mais forte ou uma base mais fraca. Então, o que é que a gente tem? A gente tem os 5 derivados, os 5 compostos que derivam do ácido carboxílico. Temos o cloreto de acila, que é o primeiro dos compostos, depois vem o anidrido, depois vem o próprio ácido carboxílico, depois vem o éster e depois vem a amida. A ordem de reatividade é nesse sentido. O cloreto de acila, cloreto de ácido, como mais conhecido, é muito mais reativo do que o anidrido, que é mais reativo do que o ácido carboxílico, que é mais reativo do que o éster, que é mais reativo do que a amida. Por quê? A gente analisa sempre a base conjugada dele. A base conjugada é o grupo de saída desses compostos, que é no cloreto de ácido é
o cloreto. No anidrido é o carboxilato. No ácido carboxílico é a hidroxila. No éster é o alcóxido, né? Oxigênio ligado a carbono. E na amida, o amideto. O que é que nós temos? O cloro, por ser um elemento muito eletronegativo, ele consegue ser mais estabilizado com essa carga negativa. Ele consegue acomodar melhor essa carga negativa quando ele está no meio reacional. O carboxilato, por ele ter essa conjugação com a carbonila, se você perceber essa carga negativa, ela pode fazer ressonância com a carbonila, gera uma certa estabilidade para o carboxilato no meio reacional. E assim a gente tem que o amideto, o grupo NH2-, é o grupo que tem maior basicidade. É uma base muito mais forte do que todos os outros já demonstrados. Porque o nitrogênio ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, por ele ser menos eletronegativo, ele não consegue acomodar muito bem essa carga negativa. Então, a reatividade desse grupo NH2 vai ser muito maior do que a reatividade do cloreto. Então, o aumento da basicidade está do cloreto para o amideto. Ou seja, o cloreto de ácido são espécies mais reativas, porque o cloreto no meio reacional é muito mais estável do que o amideto. Então, o que é que nós temos? Que o cloreto de ácido é muito mais reativo do que a amida. Então, por isso, nós temos uma concepção que é o seguinte: quanto menos básico for o grupo abandonador, mais reativo será o composto. Ou seja, o cloreto ele não é uma espécie tão básica, o que faz com que o cloreto de ácido seja a espécie mais reativa. Porque se ele é menos básico, ele consegue ficar mais estável em solução. E uma coisa também que a gente sempre tem em mente é, nós sempre temos que converter o mais reativo no menos reativo. Por exemplo, eu posso transformar o cloreto de ácido em qualquer um dos outros derivados, no anidrido, no ácido, no éster ou na amida. Mas eu não consigo pegar uma amida e transformar no cloreto de ácido. Por quê? Porque a amida ela é menos reativa e o cloreto de ácido é mais reativo. Então eu não consigo fazer essa conversão. Mas todos os derivados conseguem voltar para o ácido carboxílico, que é a sua fonte de origem. Tudo bem? Então, essa afirmativa 2, a reação ela é favorável na formação do éster, é verdade que o éster ele é menos reativo do que o cloreto de ácido. E quanto menos básico for o grupo abandonador, mais reativo será o composto, verdade. O cloreto de ácido é mais reativo porque o cloreto em meio reacional é uma base fraca, o que estabiliza a sua base conjugada. Então, o que é que nós temos? Que essa afirmativa ela é verdadeira também. Afirmativa 3. No que se refere à formação do híbrido de ressonância do cloreto de acetila, quanto maior for a contribuição da estrutura de ressonância 2, mais reativo é o composto. Vamos lá, o que é que a gente tem? Quanto mais estruturas de ressonância, mais estável é o composto. E por ele ser mais estável, ele acaba se tornando menos reativo. Quanto maior a estabilidade, menor é a reatividade. Então, o que é que a gente precisa analisar? Na formação do híbrido de ressonância, a gente tem a contribuição tanto da estrutura 1 quanto da estrutura 2, onde tem uma carga positiva em cima do grupo abandonador e a carga negativa em cima do oxigênio. Para a gente poder saber a estabilidade, né, das estruturas de ressonância, a gente precisa analisar a estabilidade dessa carga positiva em cima do grupo abandonador. Então, a gente analisando o cloreto de acetila, a gente tem que a carga positiva fica em cima do cloro e a carga negativa fica em cima do oxigênio. Essa estrutura de ressonância não contribui para o híbrido de ressonância. Por quê? Porque o cloro com a carga positiva, por cloro ser um elemento com eletronegatividade elevada, torna essa espécie instável, deixa essa espécie com maior instabilidade, o que dificulta que essa estrutura 2 tenha uma contribuição no híbrido de ressonância total do composto. Então, o que torna o cloreto de acetila um composto muito mais reativo. Quando a gente analisa, por exemplo, a amida, que é o menos reativo, a carga positiva está em cima do nitrogênio, enquanto a carga negativa está em cima do oxigênio. Como o nitrogênio tem uma eletronegatividade menor do que o oxigênio, essa carga positiva ela está bem mais, entre aspas, bem mais acomodada
do que se estivesse em cima do oxigênio ou em cima do cloro, como foi dito anteriormente. Então, essa estrutura 2 ela tem uma contribuição mais forte no híbrido de ressonância, o que torna as amidas compostos menos reativos do que os outros derivados de ácido carboxílico. E o que é que ele diz na afirmativa? Que quanto maior for a contribuição, mais reativo é o composto. Falso. Porque se eu tenho uma maior contribuição da estrutura 2, eu tenho mais estruturas de ressonância. E com isso eu tenho uma menor reatividade do meu composto. Então essa afirmativa 3 ela é falsa. Beleza? A afirmativa 4 diz o seguinte, que o efeito indutivo retirador de elétrons do grupo abandonador aumenta a contribuição da estrutura 2, o que explica a maior reatividade do cloreto de ácido em relação ao éster formado. A gente precisa analisar o seguinte, que por o grupo abandonador ter esse efeito retirador de elétrons, ele não vai contribuir para a estrutura 2 de ressonância. Porque se ele está retirando elétrons, ele não está doando esse par de elétrons para ressonar com a carbonila. Então, quanto maior for o efeito indutivo retirador do grupo abandonador, menor será a contribuição da estrutura 2. Então, essa afirmativa ela é falsa, pelo simples motivo que o efeito indutivo retirador não contribui para a formação da estrutura 2 de ressonância, tá? Então, essa afirmativa ela é falsa. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que a afirmativa 1 e 2 estão corretas e a afirmativa 3 e 4 estão falsas. Então, a alternativa correta é a letra A. Beleza, pessoal? Bom, era isso, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Deixe o comentário aqui embaixo que a gente vai responder a vocês qualquer dúvida. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos de vocês, certo? E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!